Olá, vamos continuar nosso estudo sobre os sistemas de comunicação. Sou o professor Laércio. Nesta aula nós vamos ver, coloquei como objetivos, nós vamos estudar a representação de sinais e sistemas com análise de Fourier e as modulações analógicas. Vocês se lembram do modelo que eu apresentei na aula passada? Esse é um modelo de comunicação digital, mas nós podemos utilizá-lo para nos lembrarmos da divisão dos blocos, né? Então aqui eu tenho o modulador digital e o demodulador digital que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar sobre o canal também e o domínio da frequência. Como eu tinha prometido na aula passada, essa é a fórmula da capacidade do canal, também conhecida como lei de Shannon-Hartley. Então, a capacidade, C é a capacidade, B é a largura de banda, dada em Hertz, e essa é a relação sinal-ruído. Então, nós temos que tomar cuidado para transmitir com uma velocidade menor do que a capacidade do canal para conseguirmos vencer o ruído do canal. Sinais periódicos e não periódicos. Então, sinais periódicos possuem um período, eu tinha comentado na aula passada, e o inverso do período é a frequência. A frequência é um elemento importante, né, do nosso curso, né, do sistema de comunicação, como nós vamos ver. Então, esse sinal, como ele tem um período, se nós invertemos na fórmula, a gente obtém a frequência. No sistema internacional é dada em Hertz. Okay? Então, análise de Fourier, nós dividimos a análise de Fourier em série de Fourier e transformada de Fourier, basicamente. Então, essa é a foto do Jean Fourier. Então, série de Fourier, nós vamos apresentar esta série, né, é uma fórmula matemática, e vamos apresentar o domínio da frequência e nós vamos ver também um exemplo de cálculo. Então, nós trabalhamos em geral com o domínio do tempo, mas sinais elétricos de comunicação são quantidades variantes no tempo, tais como a tensão ou corrente. Então, um sinal existe fisicamente no domínio do tempo, mas apesar disso nós também podemos representá-lo no domínio da frequência, onde nós vemos o sinal consistindo de componentes senoidais em várias frequências, e essa descrição de domínio da frequência dá-se o nome de espectro. Então, um sistema, um sinal de comunicação, ele pode ser decomposto numa somatória infinita de senos e cossenos e mais um valor médio. Isso vai dar o espectro. Então, essa é a fórmula. Essa é a série trigonométrica de Fourier. Nós podemos representá-la pela série trigonométrica ou exponencial, mas nós vamos ver só a trigonométrica agora porque ela é mais simples para entender. Então, a série trigonométrica de Fourier ela é dada por essa fórmula. Então, nós temos a função. Então, essa função, ela sendo periódica, ela pode ser decomposta. Aqui a gente tem somatória de infinitos cossenos e aqui somatória de infinitos senos mais o valor médio da onda. Então, uma função periódica pode ser decomposta em uma somatória de senos e cossenos mais o valor médio, equivalente à função dada. Matematicamente, essa sequência ela converge, então a gente consegue representar completamente a função. Então, ft é a função, a sobre 2 é o valor médio, a n e bn são os coeficientes, e o w ou ômega zero, que a gente pode falar que é w0 também, é a frequência fundamental da função ft. Então, imagine que se nós tivermos uma onda quadrada, um exemplo, né, bem simples. Não está, agora está mais visível. Então, nós temos uma onda quadrada. Essa onda quadrada ela pode ser decomposta em uma somatória de senos, cossenos. No caso desse tipo de onda quadrada, porque ela é similar a um cosseno, ela não vai ter algumas harmônicas e só apresentará as harmônicas ímpares, no caso aqui.
Então a gente pode observar que as harmônicas elas vão diminuindo, né? E também a fase ela muda, tá? Então essa é a representação. Se nós conseguíssemos obter todas, infinitas combinações infinitos elementos dessas senoides ou cossenoides, a gente teria a onda perfeita, né? Mas nós vamos fazer um truncamento. Nós vamos aproximar. No cálculo a gente aproxima, mas a gente consegue fazer no computador, né? Então esse aqui seria o espectro e cada representação dessa é essa senoide vista do lado esquerdo aqui. Se a gente olhar nesse plano aqui, então imagina que a gente está olhando de perfil essa senoide e a gente vai ver, nós vamos ver essa onda. Na representação, como ela é simétrica, nós vamos tirar essa parte de baixo aqui, vamos representar só com a parte de cima. Dessa representação nas harmônicas ímpares. Então, o cálculo dos coeficientes é feito com uma integral, a zero, valor médio, coeficiente AN, coeficientes BN, coeficientes AN e BN. Nós vamos ter uma simplificação, se a onda for par ou ímpar, nós vamos ter essa simplificação que nós não vamos ter BN será igual a zero para o par e AN será igual a zero para ímpar. Então, um exemplo de cálculo, nós vamos ver um exemplo de cálculo. Então, digamos que nós tenhamos essa onda quadrada ou retangular, esse é o período, né? O período é 1 menos menos 1 dá 2 e aí a amplitude é 10. Então, fazendo o cálculo aqui, dá 10, né? 10 vezes 2, que é a área, né, dessa onda aqui. E a gente vai dividir pelo período. Então, esse é o valor médio. Então, FT, se nós fizermos o cálculo, né, que a gente vai pegar o período, ele começa aqui, se a gente selecionar, ele começa aqui e aqui é onde ele não mais se repete. Então, esse é o intervalo do período. Então, pegando de 2, 2 menos menos 2, se eu pegar esse intervalo e deslocar, né? Eu vou ter a integral de menos 1 até 1, porque nesse espaço aqui ela é zero, então eu vou considerar só de menos 1 até 1. A amplitude é 10 e eu tenho o valor 5, né? No cálculo de AN, a mesma coisa, eu utilizo a fórmula, só que aqui eu vou ter um cosseno. Como é uma função simples, constante, né? Então, função constante sai da integral e eu faço o cálculo normal. Então, eu obtenho a n, que é 20 sobre nπ, vezes seno de nπ sobre 2. Tá? Um cálculo simples de integral. Aqui o cálculo de Bn, a mesma coisa, eu uso a fórmula, né, que nós vimos no slide anterior. Então, 2 sobre o período, de menos t sobre 2 a t sobre 2, só que isso nós vamos simplificar porque fora do espaço de menos 1 a 1 é zero, então a gente usa só de menos 1 a 1, que a amplitude é 10. Eu fazendo o cálculo, eu obtenho que Bn é igual a zero. Nós já poderíamos duvidar, aliás, adivinhar, porque ela aparece como uma função cosseno, né? Ok? Então, portanto, a série resulta em... Aí eu pego cada elemento Bn a n, no caso o valor médio é 5, e eu substituo n por 1, n por 3, n por 5, eu vou obter essa série. Então, ômega 0 é chamada frequência fundamental e n ômega 0 são as chamadas harmônicas enésimas. Ok? É uma representação, não é só representação, esse igual ele é uma função, é uma equação matemática real, né? Realmente essa função ela consegue ser representada com essa série infinita. Ok? Então, desculpe. Então, onda quadrada do exercício, né, representada no domínio da frequência. Lembre-se que eu falei que a gente não precisava representar essa parte de baixo porque é simétrico, e aqui eu coloco a amplitude. Então, 20 sobre π, porque é 20 sobre π aqui é da terceira. 20 sobre 3π, deixa eu voltar. 20 sobre 3π, e aqui é 4 sobre π. Então, a gente faz essa representação. Então, esse é o espectro daquela onda, ou seja, a gente está olhando no eixo das frequências, tá?
Por que nós utilizamos isso? Porque no eixo das frequências a gente consegue obter mais informações sobre os sinais. Tá? Que no domínio do tempo nós não conseguiríamos perceber. Não só análise de sinais, nós também podemos fazer síntese de sinais, né? Podemos obter novos sinais utilizando essa técnica, né? A análise de Fourier. Tá? Se eu pegar poucos termos de harmônicas, vejam que eu não consigo representar a onda quadrada perfeitamente, então ela fica com esse formato, com esses ruídos, tipo ruídos, né? Essa é uma representação do domínio da frequência. Então, a frequência é importante para a gente porque o espectro ele é dividido entre os vários sistemas de comunicação. Então, no caso, por exemplo, né, se eu tiver SHF, super alta frequência, então aqui eu tenho os guias de onda, numa frequência mais baixa eu tenho cabo coaxial, nessa faixa de frequência eu tenho pares de fio, e cada sistema ele tem que ser utilizado na sua faixa de frequência. Aqui nós temos as fibras ópticas, aqui parte de telefone, dados e vídeo. Tá? Então nós temos o HF, TV VHF FM, broadcasting, todos no espectro. Cada sistema tem que obedecer sua faixa de frequência. E esse é o espectro eletromagnético. Agora vamos ver modulação. O que é a modulação? Coloquei uma ilustração aqui. Se essas pessoas tentassem deslocar esse container arrastando e haveria o atrito, seria muito difícil de deslocar. Então, para isso, nós utilizamos um carrinho. Então, isso é um paralelo para entender, né, uma ilustração para entender o que é a modulação. Né? No caso, a modulação ela vai permitir que nós transmitamos o que qualquer pessoa consiga transmitir através do sistema de comunicação, um sinal no canal, né? Canal sem fio, fibra óptica. Tá? No caso, nós vamos ver que a velocidade, né, é lambda vezes a frequência. Então, como a velocidade é alta, porque nós estamos utilizando ondas eletromagnéticas, né? Se nós não utilizarmos uma frequência alta também, esse comprimento de onda ele vai ser equivalente ao comprimento da antena, o tamanho da antena. Então, para uma frequência baixa como a frequência do som, da voz humana, nós teríamos que ter uma antena tão grande quanto esse trampolim gigante. Então, imagina uma antena quilométrica, nós não conseguiríamos transmitir. Imagina um celular com uma antena maior que alguns centímetros. Então, modulação. Objetivo, transmitir uma mensagem. O propósito de um sistema de comunicação é o de transmitir informações através de um meio ou canal de comunicação que separa o transmissor do receptor. A informação é frequentemente representada como um sinal de banda base. Nós definimos a banda base, a faixa de frequência. Isto é, um sinal cujo espectro se estende de 0 a alguma frequência máxima. Saída de um filtro passa baixa. Então, nós conseguimos alocar os sistemas das frequências através dos filtros. Então, a utilização apropriada do canal de comunicação frequentemente exige um deslocamento na faixa de frequência da banda base para outra faixa de frequência adequada à transmissão, bem como um retorno correspondente à faixa de frequência original após a recepção. Como exemplo, eu coloquei nesse slide modulação e amplitude. Então, modulação, nós alteramos uma característica de um sinal que é chamado portadora, pode ser amplitude, pode ser frequência, pode ser fase, para que nós consigamos transmitir. Então, no caso de modulação e amplitude, eu vou alterar a amplitude da onda portadora de acordo com o sinal modulante. Então, o sistema de rádio precisa operar com frequências de 30 kHz e superiores. Considerando que o sinal de banda base pode conter frequências da faixa de frequências de áudio, portanto, alguma forma de deslocamento da banda de frequência deve ser usada para que o sistema opere satisfatoriamente.
Um deslocamento da faixa de frequência de um sinal é realizado utilizando sua modulação, que é definida como um processo pelo qual alguma característica de uma portadora varia de acordo com uma onda modulante que é o sinal. Por exemplo, o sinal de voz vai ser chamado de sinal modulante. E o processo inverso é a demodulação. Então, a modulação em amplitude, eu vou alterar essa característica, no caso que é a amplitude da portadora, essa é a portadora, ou carrier, né, que a gente chama em inglês, através desse sinal modulante. Então, o AM é esse, amplitude modulada. Ele não é muito mais utilizado, né, mas ele é o sistema mais fácil para se entender, né. Nós temos outros, nós vamos ver na próxima aula, mas no caso a gente tem a modulação angular e a gente consegue alterar a frequência ou a fase. Então, K é a sensibilidade e a amplitude do modulador nessa fórmula que a gente obtém. Esse é o formato, né? Então, essa portadora vai ser alterada de acordo com esse sinal modulante. E essas são as fórmulas. No caso, se eu tiver um tom único, né? Só uma senoide, porque a voz ela é composta de vários componentes, mas utilizando só uma senoide, eu vou obter essa fórmula, e essas são as formas de onda. Por exemplo, essa onda representaria a voz, aqui é a portadora, e aqui é a onda modulada. No espectro eu veria duplicado, né? Apesar de não existir frequência negativa, mas a gente representa no espectro. Okay. No caso, no sistema de telecomunicação por acesso múltiplo, são vários sinais que são levados ao multiplex, do multiplex ao rádio e é transmitido. Isso aqui a gente já tinha visto. Eu só gostaria de mostrar para vocês os tópicos que nós veremos na próxima aula, né? Veremos o conceito de modulação digital e a transformada de Fourier, que é a continuação da análise de Fourier. Como eu tinha prometido, essa aqui é a bibliografia. Vocês podem encontrar na nossa biblioteca, tá? O livro do Brandão, Oppenheim e Oppenheim. É isso por hoje.